Enfrentando a culpa nas doenças crônicas não transmissíveis. Muito boa noite, gente bonita. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas a vencer as doenças crônicas não transmissíveis. E para você que está chegando aqui agora, tá? Se você está pela primeira vez nesse perfil, eu já quero te convidar a compartilhar o link dessa live. Se você já me segue, já me conhece, sabe que vale muito a pena compartilhar. E a pessoa que está chegando agora também já entendeu, porque é um assunto de extrema importância. A culpa que muitas pessoas que enfrentam as doenças crônicas enfrentam é um assunto que merece ser abordado com o máximo de aprofundamento. Eu não prometo que o aprofundamento seja tanto quanto merece esse assunto, porque a previsão é de que esta live dure 30 minutos. Normalmente leva um pouquinho mais, uns 35, 37 minutos, mas a ideia é não chegar a 40, não me estender tanto, por diversas razões que eu vou explicando aos poucos. Então já compartilha com aquela pessoa que você ama, que você quer ver mais saudável, com aquela pessoa que você nem ama tanto, mas você já entendeu que quanto mais gente saudável no planeta, melhor para todas nós. E também compartilha com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo e que está pedindo uma ajuda aos céus, ao universo, a Deus, para ter uma resposta, para sair dessa situação de sofrimento, tanto da doença crônica não transmissível, ou quanto também das emoções que corroboram para aumentar a doença ou as doenças, como a culpa, por exemplo. E como você percebeu, eu já entrei falando sobre o assunto de hoje, mas vou repetir para que você que chegou depois, ou mesmo que está chegando agora, conheça essa, que é uma questão delicada e que afeta de maneira negativa muita gente. O sentimento de culpa enfrentado pelas pessoas que convivem com doenças crônicas não transmissíveis é uma das piores emoções. Não sei se você sabe, mas a culpa é uma das emoções mais danosas para toda e qualquer pessoa que a sente. E, claro, é também uma emoção comum. Todas nós, todas as pessoas adultas, sejam homens ou mulheres, em algum momento já sentiu culpa. Mas, dependendo do tipo de culpa e do como a pessoa fica ruminando essa culpa, o dano pode ser, muitas vezes, irreversível. Acredite, pode ser irreversível, porque a culpa, ela, por mais que às vezes a pessoa não saiba que as emoções não são apenas no sentimento, na mentalidade ou no cérebro, ou como algumas acreditam, no coração. As emoções afetam a nossa biologia. E quando a pessoa mantém por muito tempo ou fica ruminando uma emoção de culpa, por exemplo, biologicamente aciona ou aumenta a produção de cortisol e ou de adrenalina, e isso cria uma condição inflamatória, fomentando a doença crônica que a pessoa já está enfrentando, ou criando a condição ideal para que este tipo de doença se desenvolva na pessoa. Então, não só a culpa, mas hoje estamos falando de culpa, e culpa em razão da doença crônica. É importante que você entenda, caso ainda tenha dúvida, o quão esse tipo de emoção é danosa. Porque às vezes a pessoa pensa, é psicológico. Eu escuto muitas pessoas dizerem, isso é psicológico. Só que aquilo que a pessoa entende como psicológico afeta a nossa biologia. Nós somos seres integrais. A gente não consegue separar uma parte da outra. Por mais que tenhamos sido ensinadas e ensinados
a lidar com as coisas separadamente. Não é assim que elas funcionam. Então, se você já é ótimo, né? Se você já se sentiu culpada ou culpado por não conseguir fazer algo que gostaria, ou por achar que sua condição impacta outras pessoas, por não se sentir capaz de atender às expectativas destas outras pessoas e até por não conseguir levar uma vida normal, entre aspas, fique comigo até o final dessa live, que nós vamos juntos, explorar esse tema de maneira a te trazer não só esclarecimento de como acontece, como também como resolver, como superar a culpa. Como você pode imaginar, se você me acompanha já sabe disso, mas sempre tem gente nova chegando, sempre tem pessoas que ainda não escutaram, pode ser que você tenha esquecido. Eu costumo dizer, e eu me entendo assim, nós seres humanos somos muito influenciáveis e também necessitamos de ser lembradas das coisas. Nós esquecemos, nós deixamos as coisas armazenadas no cérebro em algumas gavetinhas, as quais a gente não acessa normalmente, porque recebemos tantas informações e nem sempre temos acesso a todas elas no momento oportuno. Então, sim, doenças crônicas não transmissíveis como o diabetes, a hipertensão e doenças cardíacas, como também o excesso de peso e ou a obesidade, afetam milhões de pessoas. Segundo a OMS, são responsáveis por cerca de 70% das mortes em pessoas adultas em todo o mundo. E além dos desafios físicos enfrentados por essas pessoas, muitas delas enfrentam também o peso emocional da culpa. Essa culpa pode surgir por diversas maneiras e de diversas fontes. A sensação de estar sobrecarregando a família, por sentir que não está cumprindo as expectativas sociais da própria família ou as suas expectativas, ou até mesmo por não se sentir bem o suficiente para participar de diversas atividades familiares ou entre amigos, por sentir que não está contribuindo com a família da maneira que poderia, ou às vezes que acredita que deveria, existe muito isso na maioria de nós, que deveríamos fazer tal coisa, deveríamos nos comportar de tal maneira, deveríamos dar conta de determinadas coisas, porque assim a sociedade caminha, porque assim a sociedade vive, porque assim as pessoas esperam de nós. Isso acontece muitas vezes. Imagine que a pessoa já está enfrentando doença crônica não transmissível, às vezes mais de uma, e ainda tem que lidar com essa culpa. Então, essa coisa de deveria, muitas vezes, você entende que não pode, ou até por você, em razão da doença e da culpa, não poder ou não querer participar de eventos, de festas diversas, em família, ou até de atividades que promovam o bem-estar da família. Mas, às vezes, a pessoa não tem disposição, não tem vontade, em razão das próprias doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, ou mesmo dessa culpa que pesa muitíssimo. Então, para você que tem dúvidas, a culpa é uma emoção natural. Toda pessoa sente culpa ou sentiu em algum momento. É comum nós sentirmos culpa. E não acredito que alguma pessoa adulta nunca sentiu culpa. Eu já senti muita culpa, às vezes ainda sinto, procuro ficar atenta para evitar a culpa, mas durante muitos anos eu tive questões sérias que me prejudicaram bastante em diversos aspectos e áreas da minha vida por sentir culpa por coisa que, na verdade, não havia culpa nenhuma. Aliás, a culpa é uma coisa que não existe, é só uma emoção que nós sentimos. Então, a questão é quando se torna excessiva, porque sentir culpa, segundo estudiosos, a culpa é uma emoção natural. Todo ser humano, em algum momento, já sentiu culpa. Eu, particularmente,
Vou repetir, estou trabalhando para me libertar de toda e qualquer culpa. Não estou dizendo que já consegui, mas estou a caminho de. Então, quando a culpa é excessiva, ou até quando ela não é relevante, quando ela não é condizente com a realidade, com a situação real, é que ela pode paralisar a pessoa e até transformar a vida e o comportamento da pessoa de uma maneira muito prejudicial em diversas áreas, tanto na saúde quanto nos relacionamentos, na vida profissional, em tudo. Muitas vezes a culpa transforma a pessoa de maneira que ela adote outros comportamentos completamente diferentes daqueles que ela se comportaria normalmente. Por simplesmente, a partir de um dado acontecimento ou de uma situação, ela começar a experienciar uma culpa exacerbada. E por que sentimos culpa? Culpa. Muitas vezes, a pessoa pode associar a sua condição temporária, no caso, a doença crônica que teve diagnosticada, a falhas pessoais, por ela entender, realmente se sentir culpada por ter desenvolvido aquela doença, por aquela doença estar se manifestando em seu corpo e na sua vida. Essa é, no caso, a razão da culpa que nós estamos tratando aqui. Claro que existe culpa por diversas razões, mas esta nós estamos tratando é em razão das doenças crônicas não transmissíveis, ok? Então, foi o que aconteceu com o meu aluno Renato, um homem de 38 anos, que ao receber o diagnóstico de esteatose hepática, ficou arrasado. Ele se sentiu culpado por acreditar que estava decepcionando a família, os amigos, ao mesmo tempo que se sentiu confuso e frustrado. Ele não esperava, foi uma surpresa para ele se considerava um homem saudável, ativo. Para ele estava tudo certo, e aí numa dessas investigações, exames de rotina, como a gente costuma dizer, ele acabou tendo o diagnóstico de esteatose hepática. Então ele se perguntava se ainda poderia curtir o futebol, acompanhado de churrasco com os amigos dos finais de semana, que era uma coisa que para ele é de extrema importância, e aí ele associou aquelas práticas de ingerir algumas bebidas alcoólicas e comer churrasco após o jogo de futebol dos finais de semana ao desenvolvimento da esteatose hepática. Não vou entrar nesse mérito hoje, porque não é o assunto que nós estamos tratando, mas vou guardar o assunto esteatose hepática para uma próxima live, porque eu acho que vale, especialmente porque eu estou aqui trazendo um trechinho da história do meu aluno Renato. Realmente, para ele, foi muito frustrante ter o diagnóstico da doença e, naquele momento, ele ficou confuso. A família também ficou, a esposa também ficou, e também foi minha aluna. Ela ficou, claro, todo mundo fica triste quando alguém na família tem o diagnóstico de qualquer doença, mas ele ficou frustrado por se acreditar saudável e também por ter associado aquela prática que para ele é divertida, é um dos melhores momentos da semana dele, segundo ele próprio, e ele de repente pensou, será que eu vou ter que perder isso? Será que eu vou ter que abdicar deste momento que é tão prazeroso? Enfim, é claro que não, né? Eu não vou me aprofundar aqui na história do Renato, porque tudo foi esclarecido e ele já superou também a esteatose hepática, né? Enquanto meu aluno, isso era o mínimo que iria acontecer, mas no começo ele ficou muito frustrado, muito confuso e sofreu muito com a culpa, por se sentir também, por se entender como uma pessoa relaxada, enquanto ele acreditava que era bastante saudável, ele entendeu que não tinha, pensou, na verdade, que não tinha informação direita sobre si mesmo, o suficiente para detectar esse tipo de situação antes de ter desenvolvido a doença, para evitar. Enfim, foi realmente uma situação que o deixou muito confuso e frustrado. Mas ele já resolveu tudo isso e a vida voltou, não só voltou, né? Ele só por uma esteatose hepática, especialmente, era realmente o único diagnóstico que ele tinha, não era motivo para deixar de levar uma vida normal. Mas ele ficou muito assustado, acreditando que iria, inclusive, abdicar de um momento de lazer que, segundo ele,
faz parte da vida dele desde a adolescência. Acredito que muitos homens têm essas práticas, né? Mantém amizades e esse tipo. Quem não gosta de futebol deve ter outras práticas esportivas ou até outros encontros de outra natureza, mas no caso dele, ela era pro futebol, e acredito que ainda é, e também sempre rolava, segundo ele, um churrasco com cerveja e outras bebidas. E é também uma parte, para quem curte, muito divertida, não é o meu caso. Contudo, é importante, e o Renato compreendeu, que essa culpa não reflete a realidade. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você esquecer, ou você não, na verdade, não conhecer, não acreditar que está fazendo tudo certo, como eu escuto muito, é muito comum escutar também. É muito comum as pessoas, quando têm um diagnóstico de alguma doença, especialmente diabetes, por exemplo, esteatose hepática ou alguma questão cardíaca ou cardiovascular, a pessoa fala, mas eu faço tudo certo. Era essa a impressão que o Renato tinha. Ele não usou essa frase exatamente, mas ele estava frustrado e confuso e se sentindo muito culpado. Como eu disse, é importante compreender que a culpa não reflete a realidade, é apenas uma maneira de pensar da pessoa, era apenas a maneira de pensar do Renato naquele momento. E pode ser mudada a respeito da manifestação da doença. Isso, a pessoa pode mudar a partir do momento que ela consiga reavaliar a situação, entendendo que ela está fazendo o seu melhor e que até então ela não conhecia outras estratégias para evitar tal doença. É simples assim. Não é nada sobre culpa, não existe culpa. O que existe é, dentro daquilo que eu conheço, eu estou fazendo o meu melhor. Se o meu melhor não foi o suficiente para evitar, significa simplesmente que ele desconhecia outras alternativas. E aí veio para a Anima Mentoria, teve a ajuda certa e conseguiu resolver a situação rapidamente. Mas é claro, antes mesmo dos 4 meses, ele já tinha esclarecido, já estava adotando outras práticas e com os 4 meses da Anima Mentoria, ele já tinha se livrado da esteatose hepática e também já tinha angariado conhecimentos e ferramentas o suficiente para se manter saudável para o resto da vida. É assim, na Anima Mentoria, nós garantimos que você vai vencer a doença crônica em 4 meses, em apenas 4 meses. É possível para qualquer pessoa que se engaje com a sua causa vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível. Então, se você se identifica com a história do Renato, você já viveu ou está vivendo algo parecido, escreva aqui nos comentários para que possamos abordar junto. É importante você saber que não está sozinha, que não está sozinho, e que uma das melhores maneiras de enfrentar a culpa é praticar a autocompaixão. Ter compaixão de si mesma, de si mesmo. Compreender que você está fazendo o seu melhor ou estava, que você não tinha como fazer diferente porque você desconhecia outras alternativas, outros conhecimentos, outras ferramentas, e, portanto, não tem como você se culpar, já alivia bastante e evita de você ficar ruminando algo que definitivamente não é sua culpa e criando uma condição favorável no teu corpo para o aumento da produção de cortisol e adrenalina, que quando acontece desta maneira aumentada e por longo prazo, pode ser nocivo à saúde, criando um ambiente inflamatório na tua biologia. Então, reconhecer que você está fazendo o seu melhor dentro das atuais circunstâncias e relembrar. Uma outra coisa que eu peço muito para os meus alunos e alunas é rememore as coisas de valor que você já fez e faz. Valorize aquilo que você faz eu gosto de chamar de bom e certo no seu universo, nas circunstâncias que você está. Mas vamos falar aqui de coisas de valor por você, pela sua família. Rememorar isto faz uma diferença enorme nas suas emoções. E uma outra alternativa, uma outra ferramenta que eu já vou te trazer também aqui, além de lembrar, de buscar fotografias, vídeos, de coisas, de experiências, ou daquilo que você faz, proporciona para si, para sua família, para os seus amigos, também escrever sobre essas coisas de valor ajuda bastante você a lembrar do que você é capaz e muda a emoção de culpa
para uma outra muito mais favorável à produção daqueles chamados de hormônios da felicidade. É uma emoção de eu sou potente, eu sou capacitada, eu sou capacitado, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu realizei tal coisa, eu desenvolvi tal coisa, eu faço tais coisas, eu proporciono tais coisas para minha família. Escrever sobre isso pode ser de grande ajuda para você se libertar da culpa. Como também, como eu disse, rever fotografias, vídeos. Às vezes você tem experiências muito valorosas, mas no momento de uma doença crônica e dessa culpa exacerbada, você esquece tudo que fez. Então, por favor, busque rememorar isto, relembrar, busque maneiras de reencontrar essas informações, esses seus feitos, ok? Os seus feitos, as coisas que você realiza de valor. E também reavaliar suas expectativas. Às vezes, as pessoas têm expectativas muito altas a respeito de si mesmas. Eu não sou diferente. Muitas vezes eu já exagerei nessas expectativas, agora estou buscando equilibrar melhor. Não que a gente não possa sonhar alto, não que a gente não possa querer muito. Queremos sim. Isso é lícito e nós merecemos e podemos alcançar. Só que expectativas exacerbadamente altas, a depender do momento e das circunstâncias, também podem causar doença nas pessoas. Pense com calma e sinceridade no que você realmente pode fazer a respeito da situação. Com toda a sua honestidade, com toda a clareza. E também separe o que é apenas pressão externa, coisa vinda de outras pessoas, coisas que às vezes nem são importantes para você, mas são importantes para outras pessoas, que você aprendeu com elas, ou que vivem em um ambiente onde aquilo é importante, mas para elas, não necessariamente para você. Reavalie isso, por isso que eu estou falando, reavaliar suas expectativas, é sobre o que você realmente deseja, sobre o que você realmente quer, sobre o que você realmente busca, e não sobre o que as pessoas esperam de você. Porque separar isso, aquilo que é externo, do que é realmente meu, aquilo que é externo do que é seu, do que você realmente quer, espera de si, faz uma diferença incrível. Então existem coisas que às vezes não são importantes para mim, não são importantes para você, mas são importantes para alguém com quem nós convivemos. Isso não significa que eu vou precisar agir daquela maneira. Deixa que a pessoa que valoriza aquilo faça. Eu faço aquilo que é para mim, que tem valor para mim. Eu busco aquilo, eu vivo desta maneira. Precisamos aprender isso. E deixar que as pessoas busquem aquilo que é relevante para elas. E talvez você esteja se sentindo culpada ou culpado por não atender expectativas dessas outras pessoas. Pense a esse respeito, reavalie se a culpa é por expectativa sua ou de outras pessoas. Definir o que é importante para você, em primeiro lugar, é um passo importantíssimo para mudar a culpa, para mandar a culpa ir embora de sua vida de uma vez por todas. Concentre-se nas suas conquistas e também naquilo que é importante para você. Concentrar nas suas conquistas, mesmo que elas pareçam pequenas, por menores que elas sejam. Busquem suas lembranças, como eu disse, e também fotografias em vídeos, e celebre cada passo na direção de sua saúde. Isso é de extrema importância, tanto para você recuperar sua saúde, vencendo a doença crônica ou as doenças crônicas não transmissíveis, como também para você se livrar da culpa, que tende a manter você doente. A culpa fomenta a doença. Como eu disse, a emoção da culpa fomenta a produção de cortisol e adrenalina, que em excesso na sua biologia cria uma condição favorável ou para a doença crescer e se manter, caso você já esteja doente cronicamente, ou para ela se desenvolver em teu corpo. Isso é de extrema importância que você se lembre. Então, já estamos aqui há um bom tempo, quase que o tempo suficiente para encerramento desta live, mais de 25 minutos, mas antes de encerrar, eu quero
relembrar para você colocar em prática aí onde você está, com as tuas condições e no teu momento. Todas essas ferramentas que eu trouxe, os conhecimentos são adaptáveis. Então, adapta para a tua vida, para as tuas necessidades, para as tuas condições e para as tuas afinidades. Quero recapitular o que abordamos juntos, nesta live de hoje. Nós falamos sobre como a culpa pode afetar profundamente as pessoas que sofrem com as DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis. E também de algumas estratégias para lidar com a culpa e expulsar de vez a culpa da tua vida, reduzindo automaticamente o poder da doença crônica não transmissível. Quero aproveitar para lembrar a você que essa condição é temporária. Você não é uma pessoa doente cronicamente. Você desenvolveu uma doença, mas pode sim vencê-la. Então, logo você esteja disposto a se engajar o suficiente para expulsar ela do seu corpo e da sua vida. E que a doença crônica não transmissível, ela não define o teu valor, ela não define quem você é. Muito pelo contrário. O mais importante é você saber que pode vencê-la. Contudo, para tanto é preciso que você se engaje, fazendo tudo aquilo que estiver ao teu alcance para reconquistar a tua saúde. Porque da mesma forma que a nossa biologia pode desenvolver doenças crônicas não transmissíveis em razão de hábitos repetidos por um longo período, nós também podemos vencê-las. Basta que mudemos tais hábitos e os repetimos por um determinado período também. É simples assim. Não é fácil, mas é simples, ok? Tanto como eu expliquei. Eu convido você a se juntar também, mais uma ferramenta a um grupo de apoio e a procurar ajuda profissional para te munir de estratégias eficazes nesse caminho de se livrar da culpa e também de vencer doenças crônicas não transmissíveis. Uma excelente opção é a Ânima Mentoria, meu projeto com duração de 4 meses, onde eu ajudo pessoas, qualquer pessoa que queira se engajar, a vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível. A Ânima Mentoria é alicerçada em 3 pilares, são eles: nutrição, movimento e emoções. Olha a culpa aí no pilar emoções. É neste pilar que nós tratamos a culpa, como também todas as outras emoções que fomentam as doenças crônicas não transmissíveis. E este é o pilar, o que eu chamo de causa raiz. Na Ânima Mentoria nós procuramos identificar a causa raiz daquela doença crônica, que é exatamente como ela surgiu, e também quais são os gatilhos que fazem com que aquela doença ou reapareça ou que a pessoa tenha uma crise ou que permaneça em crise. É por isso que nós chamamos de causa raiz e dos gatilhos. Eu, por exemplo, tenho alguns acontecimentos que eu chamo de gatilhos para que alguma questão das vias aéreas, como sinusite, rinite, surja em mim, que agora já estou no caminho de resolver também. Então, o surgimento, essas causas raízes, é que geralmente tem uma emoção ou algumas emoções envolvidas, é que são a causa da pessoa desenvolver uma doença crônica ou mais de uma. Identificando essa causa e também os gatilhos que fazem aquela doença se manter e fomentam, nós então vamos escolher as melhores ferramentas, os conhecimentos mais adequados, todos com base na ciência, para que você coloque em prática e supere essa situação, vença toda e qualquer doença crônica. Então, ao identificar tudo isso, a gente, como eu disse, fica simples de resolver. Na Ânima Mentoria, nós vamos te munir de conhecimento com base na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que em 4 meses você vença a doença crônica não transmissível, que está te fazendo sofrer e comece a experienciar os mais altos níveis de saúde, aqueles que nós chamamos de saúde performática, que talvez você nem reconheça, nunca tenha experimentado em sua vida. E agora, te deixando claro de como é na Ânima Mentoria, se você estiver pronto, se deseja saber mais, me mande um direct dizendo me conta mais sobre a Ânima Mentoria,
Ou se já quiser aderir, clica no link da minha bio do Instagram ou no link aqui na descrição desse vídeo e responde uma aplicação que eu vou entrar em contato com você para combinarmos como vai se dar o processo, como vai se dar a sua entrada na Ânima Mentoria. Para finalizar, eu agradeço imensamente a você por se juntar a mim hoje. Se você gostou dessa live, curta e compartilhe para me ajudar a espalhar saúde por este planeta. Me siga aqui no Instagram, caso você ainda não esteja me seguindo. E também entre no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Maria Nilde Anchieta, para que possamos juntas fomentar, abordarmos mais discussões como esta, para espalharmos saúde, juntas e juntos, é claro. O trabalho é esse, espalhar mais saúde por todo o planeta. E também, juntas, lembrar que nós podemos enfrentar a culpa e promover uma vida mais leve e saudável. Até a próxima quinta, quando voltarei com você aqui às 20 horas para mais uma live onde exploraremos temas importantes para a sua saúde e bem-estar. Cuide-se e saúde!